Bom dia, gente, estamos de volta hoje no canal Dona Antônia Lê com mais uma resenha. Meu nome é Letícia. Meu nome é Graciele. Somos alunos do terceiro ano G da Escola Dona Antônia Valadares, da professora Karine. Hoje a gente vai falar de um livro super famoso que é Um Amor para Recordar, que é considerada a história mais comovente de todos os tempos, porque é um romance assim inesperado, que ninguém nunca achou que iria dar certo. Ele é do Nicholas Sparks, que é um autor muito famoso de romance, que foi eleito 8 vezes o melhor autor segundo The New York Times. E vários livros dele foram adaptados para filme, inclusive Um Amor para Recordar. O romance acontece na cidade de Belfort, na Carolina do Norte. Envolve Landon e Jamie, que são adolescentes do terceiro ano do ensino médio também. E Landon era considerado garoto popular, era de uma família tradicional, bem de vida. E Jamie era filha de um pastor, era mais reservada, ia para a escola somente com suéteres, roupas bem reservadas mesmo. E não se envolvia com ninguém, não era aquela garota de ir para a festa, por isso era motivo de piadinhas em escola. E ela fazia de tudo para ajudar todo mundo. E assim, ninguém nunca entendia o motivo dela ser tão reservada. Até, né, que acontece dela e Landon se aproximar. Landon, então, vai prestar serviço voluntário numa escola para crianças carentes, onde Jamie também era voluntária lá. Eles vão trabalhar numa peça juntos, uma peça teatral. E ele começa a se relacionar com ela por causa dessa peça. Ela vai ajudar ele. Só que assim, ele fica com o pé atrás de trabalhar com ela, porque ela era a garota zoada da escola, a garota que ninguém se relacionava, e ele era o popular. Então ele tentava esconder isso ao máximo de seus amigos. E quando Jamie começa a perceber isso, ela fala com ele que não vai ajudar ele mais, que ele vai ter que se virar na peça sozinho. Ele vai atrás dela, pede desculpa para ela e eles começam de novo a trabalhar na peça juntos. Aí ela fala com ele que vai ajudar ele, mas que ele tem que prometer uma coisa pra ela, que ele nunca vai se apaixonar por ela. Na hora que ela fala isso, pra ele foi um motivo de risada, foi totalmente uma coisa irônica, porque quem iria se apaixonar por aquela garota que chamava atenção de modo algum? E até que chega o dia da peça, e Jamie aparece lá maravilhosa, e na situação dos dois já estar envolvidos ali por causa da peça, e ela está muito bem produzida, coisa que ela nunca estava, no calor da coisa, Landon vai e acaba beijando. E quando ele a beija, ele descobre que realmente está apaixonada por ela, que apesar de tudo aconteceu, ele ficou perdidamente apaixonado por ela. Nisso, um amigo de Landon faz uma brincadeirinha com a religiosidade de Jamie, e Jamie fica muito magoada, e Landon fica comovido com isso e leva ela para casa. E nisso os dois vão se envolvendo cada vez mais, e ele vai chamando ela para sair, e numa dessas saídas ela passa mal. E desde o início o pai dela era totalmente contra esse relacionamento, e até pouco tempo antes de acontecer o final tão esperado, né, o pai dela acha que a relação entre os dois é totalmente errada, que não iria dar certo. Quando eles saem, ela passa mal e ele descobre que ela tem leucemia, está em estágio final e que ela tem pouco tempo de vida. Ele vai procurar a ajuda do pai dele, que ele não tem muito contato, mas por causa dela ele procura o seu pai, e o pai dele confirma que não tem muita coisa a fazer. Aí ele descobre que ela tem uma lista de desejos que ela queria realizar antes de morrer. E um desses desejos era estar em 2 lugares ao mesmo tempo. Ele vai e leva ela para a divisa de 2 estados e fala com ela que ela está em 2 lugares ao mesmo tempo. Outro desejo era se casar na mesma igrejinha que a mãe dela casou. Eles se casam e depois disso acontece um final inesperado. E então, aí ele vai realizando os desejos dela aos poucos, e fica um desejo para realizar, que depois que eles se casam, acontece uma coisa assim maravilhosa,
e que ele não realizou esse desejo dela. Ele fez ela presenciar esse desejo. Então, assim, é maravilhoso. Eu não posso contar o final para vocês, porque se eu contar vai estragar a surpresa. Mas leiam um livro super indicado, Um Amor para Recordar, vou mostrar de novo. Esse é um livro super tranquilo, que você começa a ler, talvez vai até te dar meio que um tédio no início, mas depois vai acontecendo coisas maravilhosas. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Opinião, Letícia. E dá sua opinião, André? Eu gostei muito do livro porque eu gosto muito de romance. E é um livro tipo de um romance que no início a gente pensa que não vai dar muito certo, mas a partir do meio do livro os personagens vão se envolvendo cada vez mais e vai levando a gente nisso. Então, gente, leiam e chorem muito, porque todo mundo que lê esse livro chora muito no final. E é isso. Tchau, beijos. Tchau. Oi, gente, voltamos com mais uma resenha agora do livro Feliz Ano Velho, que é um livro bem conhecido também, do Marcelo Rubens Paiva. Marcelo Rubens Paiva, além de escritor, ele era jornalista e dramaturgo, nasceu em São Paulo em 1959. Seu livro foi publicado em dezembro de 1982, então ele publicou o livro bem novo. E esse livro gerou para ele vários prêmios literários brasileiros, como o Moinho Santista e o Jabuti. E assim, é um livro de superação, é um livro acho que todo mundo devia ler uma vez, porque assim, é maravilhoso o livro. O livro é narrado em primeira pessoa e conta a história de um jovem superativo para a época dele e para a época atual. Marcelo foi passar um fim de semana num lago, foi tomar um banho de lago às margens da rodovia Bandeirantes, junto com os amigos dele. Aí ele vai e mergulha numa parte do lago que é bem rasa e acaba batendo a cabeça no fundo do lago. E nisso ele fratura a quinta vértebra, que é um ferimento muito delicado. Ele é encaminhado para o hospital e lá ele descobre que ele ficou tetraplégico. O livro inteiro é ele contando a história do que ele passa no hospital e do que ele já viveu antes de ir para o hospital. Ele fica 1 ano fazendo tratamento para tentar recuperar os movimentos que ele tinha perdido. E assim, é bem complicado, porque para um adolescente parar a vida que ele tinha, porque ele tinha uma vida, como a Gra falou, super ativa. Então, assim, ele era um garoto super mulherengo, ele e seus amigos eram de sair muito. E pela época dele, que era a época dos anos 70, eles tinham atitudes, sim, que vão relatar no livro, atitudes bem ousadas. Então, assim, ele vivia o famoso sexo, droga e rock and roll, porque ele e seus amigos juntavam e tinham vários casos amorosos, várias relações que ele relata no livro. Ele também tem um certo interesse por política, uma parte do livro ele vai contar isso. E uma parte assim que eu achei assim, incrível no livro é ele contando de várias formas diferentes que ele vê o teto do hospital. Então, assim, quem estiver lendo vai ver o teto do hospital de várias formas. E porque a cirurgia dele era tão delicada que eles não podiam levantar nem um pouquinho da maca para ele poder sentar até ele se recuperar. Então ele ficava só deitado, ele tinha visão só do teto e a maioria das vezes ele via esse teto de uma forma bem humorada, de uma forma irônica, de um lado bom de ver as coisas. O livro é todo em linguagem coloquial, que torna a compreensão dele mais fácil. Tem uma parte do livro que ele conta que ele é filho de um deputado, e como é da época da ditadura, chega uma parte que o pai dele some sem dar nenhuma explicação. E nisso ele fica com trauma pro resto da vida dele. Aí o pai dele foi preso, né? Aí ele já tá com aquilo de ficar tetraplégico, aí vai juntando aquilo e vai consumindo o psicológico dele. Mas ao mesmo a mesma parte que você vai ficando com dó, tem uma parte do livro que ele conta como ele trata a enfermeira Estela, né? Estela, assim, ele trata ela super mal e nem ele mesmo sabia por que ele não gostava dela. Então vai ter uma parte do livro que você vai ficar assim com raiva mesmo dele. Mas é aquele tipo de coisa, ele tava todo com o psicológico dele ali atrapalhado e ela veio ajudar ele, então era bem complicado. Então, sim, o livro é isso. Ele é destinado para o público jovem adulto,
por ter essas coisas bem ousadas no livro. E acho que todo mundo, assim, devia ler o livro. Eu gostei muito do livro. É uma história de superação, porque apesar de ele ser jovem, ter ficado tetraplégico, ele não desistiu, ele foi relatando fatos da sua vida até chegar no livro. Eu gostei muito do livro porque ele serve como uma lição de vida para todo mundo, porque mesmo ele não podendo mexer nem os braços nem as pernas, ele leva a vida dele com bom humor. Então é isso, gente, e até a próxima. Tchau. Tchau.